E a gente abre falando do Palmeiras. Tá lá, tá feito. O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que se destacou no Cruzeiro na temporada 2023 e agora é o novo reforço, o segundo reforço do Palmeiras para a temporada 2024. O jogador que chega com contrato até dezembro de 2028... O diretor de futebol, Anderson Barros, que tratou com sigilo essa negociação nos bastidores, não deixou vazar em nenhum momento. E ontem ninguém esperava, no final da tarde, o Palmeiras foi lá e anunciou o Bruno Rodrigues. Está aí, portanto, 2 temporadas pela Raposa, onde estava por empréstimo do Tombense, e vai se apresentar ao Palmeiras em janeiro, após a abertura oficial da janela de transferências. Bruno Rodrigues, o artilheiro do Cruzeiro neste ano, além de ter sido o atleta com mais assistências e vindo da temporada mais goleadora da sua carreira. Segunda contratação do Palestra, a primeira foi Aníbal Moreno, volante que chega do Racing da Argentina, e agora está chegando o Bruno Rodrigues. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, boa contratação a do Palmeiras. Imagino que tenha sido com a aprovação do professor Abel Ferreira, né, que tem um olhar atento e pode ter visto qualidades muito importantes, né, para o Palmeiras, para utilizar o jogador ao longo da próxima temporada. Eu confesso que eu prefiro aguardar, não sei se é uma contratação boa. O tempo vai responder, não sei se o Palmeiras pagou muito ou pouco pelo valor. Eu sei que no Transfer Market o valor estimado desse site, dessa plataforma que é respeitável, muito respeitável, para dar uma estimativa do valor do jogador, gira em torno de 3 milhões e meio de dólares. Perdão, 3 milhões e meio de euros. Esse é o valor dele. Tem 26 anos. Ele passou pelo Chipre, né? Passou pelo Famalicão. De Portugal, Famalicão, né? Passou pelo Famalicão e por outras equipes aqui no Brasil, equipes num patamar intermediário, digamos assim. Na Ponte Preta do Flávio, teve uma passagem lá. E 26 anos. Eu não sei, vamos aguardar. O Palmeiras está num grande momento. E fica mais fácil para um jogador, quando contratado, chegar num time ajeitado, um time campeão, estrelado, vai jogar com quem vai possivelmente entregar a bola redondinha para ele. Isso ajuda, vale aguardar. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que esperar um pouquinho para soltar rojões. Passou também pelo São Paulo, uma passagem rápida, mas passou pelo tricolor paulista. Eu estou até vendo aqui, ele começa a sua trajetória no Atlético Paranaense. É isso? Isso. 7 jogos com a camisa do São Paulo. No Atlético Paranaense ele começa a sua trajetória, vai para o Joinville, onde jogou com o Breno Lopes. Breno Lopes e Bruno Rodrigues foram companheiros lá no Joinville em 2017. Aí ele passa pelo Paraná, pelo Tombense, pela Ponte Preta, pelo São Paulo, pelo Famalicão. E aí, pelo Cruzeiro, agora chega ao Palmeiras. Bruno Rodrigues, contrato até dezembro de 2028. Tá todo mundo buscando a informação de quanto custou essa operação toda pro Palmeiras. Porque o contrato dele tem uma série de cláusulas, enfim, e a gente ainda não sabe o valor oficial da chegada de Bruno Rodrigues ao Palmeiras. O que a gente sabe é que nos últimos dias o Fluminense fez uma oferta de 4 milhões e 800 mil euros, cerca de 26 milhões de reais, fora 2 milhões de reais em luvas pelo atleta, e a proposta do Palmeiras superou a do Fluminense. Outras equipes estavam nessa briga pelo Bruno Rodrigues, como o Internacional de Porto Alegre e também o Bahia. O Palmeiras venceu a concorrência dessas equipes e anunciou ontem o artilheiro do Cruzeiro no ano, Bruno Rodrigues. Flávio Prado, boa contratação do Palmeiras. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Para compor elenco, sem dúvida. Não é um jogador extraordinário, então nada demais. Mas para compor elenco, sim, ele joga pelo lado do campo. O Palmeiras vai perder o Hendrick no meio do ano. Deve perder o Arthur, né? As informações indicam que o Palmeiras vai liberar o Arthur. O Dudu ainda não está 100% recuperado. Jogador de lado de campo, teve um ano no Cruzeiro muito bom, mas isso também não é credencial, porque vimos o que o Cruzeiro jogou esse ano, né? O momento mais marcante foi quando ele teve aquela confusão com o Henrique Dourado para cobrar o pênalti. Eu vou bater e tal, e perdeu o pênalti. Torcida do Cruzeiro, inclusive meu neto Diego, queriam matá-lo porque ele perdeu o pênalti. E o Henrique Dourado não perde pênalti, né?
Mas é um jogador útil. Nada demais, o Palmeiras não muda de patamar, nada. Mas para compor elenco, um elenco como o do Palmeiras, que é um ótimo elenco, acho que tá bem, tá legal. Imagino que a operação não foi cara porque Dona Leila não abre o cofre sem uma razão lógica, né? Não imagina que ela tenha enfiado o pé para contratar um jogador de 26 anos, um bom jogador apenas, jogador útil para um elenco, não é um jogador que muda o time de patamar. Mas sim, dá uma recheadazinha no elenco. Por falar no Dudu, ele voltou de viagem agora, né? Entrou de férias, assim como o elenco do Palmeiras, voltou de viagem hoje e hoje mesmo já se apresentou à academia de futebol para seguir com o tratamento, tá bem empenhado aí e, pelo que eu tô vendo, até numa dessas volta antes do previsto. O Palmeiras fez uma previsão ali de 12 meses sem o Dudu, mas pelo andar aqui das coisas e também pelo empenho, pela dedicação do atleta, se recuperando, mesmo nas férias, eu acho que o Dudu tem a possibilidade de voltar antes desse período que o Palmeiras estipulou de 12 meses. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que falar de Bruno Rodrigues, a nova contratação do Palmeiras? Bom, boa tarde. Ele é um bom atacante, não é um jogador excepcional, mas é um cara que acho que pode ser útil, sim. O Palmeiras não faz contratações de grande impacto. É uma maneira que o clube trabalha, que eu não acho ruim, muito pelo contrário. O Palmeiras ele tenta buscar alguns jogadores para acrescentar o elenco, né? O Palmeiras dificilmente vai fazer uma contratação aquela bombástica, uma super estrela. Pode acontecer, mas não é muito o perfil de contratação do Palmeiras. O Bruno foi artilheiro do Cruzeiro na temporada, né? Um time que faz pouco gol. O Cruzeiro, ele toma pouco gol e faz pouco gol, e o Bruno era o cara que fazia a maior parte dos gols do Cruzeiro, né? Ele normalmente joga pelo lado, mas muitas vezes na temporada jogou centralizado, porque os centroavantes que o Cruzeiro trouxe não funcionaram, nem o Gilberto, nem o Henrique Dourado. Então o Bruno Rodrigues muitas vezes jogou como centroavante, mas não é um pivô, um 9, ele é um atacante, joga do lado, normalmente na esquerda, e por dentro é um cara mais de movimentação, de receber a bola em profundidade, não é um cara que joga, não é um pivô que joga de costas, não, ele é um cara de movimentação, mas pode jogar pelo lado e pode jogar por dentro. No Cruzeiro houve essa necessidade, ele se virou bem jogando ali por dentro, jogando como um centroavante. O Palmeiras terminou o ano sem ter um centroavante mesmo de área, uma dupla de ataque com o Endrick e com o Breno Lopes, e muitas vezes até os dois abriam, o Veiga entrava por dentro. Então o Palmeiras terminou o ano com 2 atacantes de movimentação, e ele encaixaria nessa característica, né? Se o Palmeiras começar o ano mais ou menos com a mesma formação do que terminou, ele encaixaria bem. Então, um jogador que pode ser útil, sim, ao Palmeiras. Acho que é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Breno Lopes. Fisicamente, o Breno é mais forte. O Breno é um cara que movimenta muito, que sem a bola colabora mais, mas o Bruno Rodrigues ele tem mais qualidade com a bola no pé. O Bruno ele é mais habilidoso que o Breno Lopes, mas o Breno entrega mais sem a bola. Mas é um cara que pode ajudar, sim, pode ser um complemento para o elenco. Não é um cara que vai mudar o patamar do Palmeiras, mas pode ser útil ao longo da temporada. Eu acho mais habilidoso, inclusive, do que o Rafael Navarro, que ainda pertence ao Palmeiras, agora emprestado ao futebol dos Estados Unidos, está no Colorado Rapids da Major League Soccer. Eu acho e concordo com o Bruno, eu acho que, tecnicamente falando, está acima do Breno Lopes e acho que também está acima do Rafael Navarro, quando a gente fala aí da disputa, né, dos centroavantes do Palmeiras e tudo mais, mas inicialmente, e acho que isso é óbvio, chega para compor elenco. Nesse primeiro momento, o Bruno Rodrigues, atacante que acaba de chegar do Cruzeiro para a equipe do Palmeiras. E no fundo, é aquela história. Contratação boa é que dá certo, né? E a gente precisa de tempo para poder avaliar. É lógico. Para poder avaliar se vai dar certo, se vai funcionar. Mas a diretoria do Palmeiras sempre bateu na tecla que, assim, só ia contratar jogador que chegasse para mudar o patamar do Palmeiras. Se não fosse para mudar o patamar, o Palmeiras não contrata. Tivemos contratações lá que não prosperaram, né? Várias. Mas a diretoria do Palmeiras sempre fala, não, se não for para mudar o patamar desse elenco, eu não vou contratar. E a gente teve várias e várias contratações, agora está chegando o Bruno Rodrigues, a oferta do Fluminense, já que a gente não sabe oficialmente qual foi a proposta do Palmeiras, a oferta do Fluminense foi de 4,8 milhões de euros, cerca de 26 bilhões de reais. A do Palmeiras superou essa proposta do Fluminense, superou a concorrência de outras equipes para acertar com o Bruno Rodrigues, que chega ao Verdão. Flávio Prado, por esses valores, vale a aposta no Bruno Rodrigues? Não tem como, não é só fazer uma observação, como o Fluminense brigar com o Palmeiras por um jogador.
Se o Palmeiras quiser o jogador, ele vai ganhar. O Palmeiras e o Flamengo e o Atlético Mineiro, em alguns momentos, são os clubes que têm dinheiro efetivamente, e obviamente que esses caras eles vão cobrir as propostas e vão trazer. Então, não sendo uma contratação cara, Pedro, ela é necessária, pelo que eu falei, né? Pela perda, porque aí quem vai dizer, quando o Danilo saiu, eu não tive a mesma postura, tem que repor. Porque o Palmeiras tinha jogadores para reposição, trouxe o Richard Rios e foi muito bem, puxou o Zé Rafael um pouquinho para a posição por um tempo, então enfim, acho que o Palmeiras ali se recompôs bem. Mas agora vai perder 3, né? O Dudu a gente não sabe quando volta, o Arthur todo mundo está dizendo que vai sair, e o Hendrick que vai sair. E aí já são 3, aí já fica um pouco demais. E eu estava tentando puxar pela memória, Palmeiras, jogador de lado da base é só aquele Kevin, né? O Luiz Guilherme pode fazer também. Mas o Luiz Guilherme é mais para o meio, né? Pode fazer lado. Então talvez até na base não tenha ninguém que possa suprir essa necessidade. Quem está subindo é o Estevão. Esse pode fazer. Ele é lado. Pode fazer mais também meio de lado, Ele é mais cedo. A gente conhece, eu pelo menos conheço pouco esse garoto, ele é novinho, é uma baita promessa. Sim. Mas na minha cabeça ele é um jogador mais central, né? Mais meio. Isso. Então, eu acho assim, que é uma função que o Palmeiras vai precisar cobrir. Ele está sem jogadores, né, ali, nesse lado de campo. O Palmeiras buscando aí atletas de beirada de campo, de velocidade pelos lados, como citou o Flávio. A negociação do Arthur com o Zenit. O Palmeiras trabalha aí nos próximos dias para avançar com esse negócio. Quer algumas garantias do clube russo quanto ao pagamento e tudo mais. E acho que o negócio deve sair nos próximos dias. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa história envolvendo Arthur, Palmeiras e o Zenit. E parece que a coisa está avançando nesse sentido e o Arthur deve reforçar a equipe do Zenit, né, que está aí também buscando vários atletas no mercado brasileiro. Sobre isso, só uma pitadinha que você citou do Arthur, eu lembrei do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Eu li ontem, não lembro exatamente o nome do jogador, mas alguém vai lembrar e vai me ajudar, do interesse do futebol russo por um jogador do Bragantino, que o Red Bull Brasil, o Red Bull aqui, do nosso quadrado, concordou a transferência e a matriz não concordou. Por não fazer negócios nesse momento com a Rússia. Foi o Juninho Capixaba. Capixaba, perfeito. Estava tentando lembrar o nome. Juninho Capixaba. A empresa saiu da Rússia nesse conflito que está existindo entre a Rússia e a Ucrânia. Não só ela, né, com o McDonald's também, enfim, outras empresas saíram. E a matriz do Red Bull não faz, nesse momento, negócios com a Rússia. Isso inclui o futebol. A gente até destacou isso nas últimas horas, né? Na situação do São Paulo com o Beraldo, o São Paulo também queria garantias do Zenit quanto ao pagamento do Beraldo e tudo mais, e o Palmeiras está se resguardando aí nesse caso do Arthur. Vamos conferir as primeiras palavras do Bruno Rodrigues, novo reforço do Palmeiras. Nós temos as aspas de Bruno Rodrigues, 26 anos de idade, tá aí. Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando tudo ultimamente, e isso me fez escolher o clube. Estou muito feliz e muito motivado. A estrutura me impressionou muito mesmo, já joguei na Europa, e é a mesma coisa. Muito feliz pelo que eu vou viver aqui, estou sem acreditar ainda. No dia a dia, jogo a jogo, vou me soltar. Estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar o meu melhor e buscar ajudar os meus companheiros e o clube. Tá aí, portanto, as primeiras palavras de Bruno Rodrigues sobre o acerto com o Palmeiras. Chega para reforçar a equipe do Abel, Bruno Prado. Ele é um jogador que ele fez um bom brasileiro. Ele ajudou o Cruzeiro. Como eu falei, o Cruzeiro é um time que tinha muita dificuldade para fazer gol. Aí o Bruno Rodrigues arrumou alguns pontinhos importantes para o Cruzeiro se salvar do rebaixamento. O Cruzeiro, os centroavantes, eu citei aqui o Gilberto e o Henrique Dourado, não funcionaram. O Dourado vai até disputar agora o Paulista pela Portuguesa. Já jogou na Portuguesa antes, volta para lá, jogou também no Palmeiras. O Bruno jogava por dentro, aí durante o ano o Cruzeiro tentou outras contratações, tentou o Arthur Gomes, Santos chegou. Veio o Matheus Pereira, que é mais um meia, que teve uma lesão assim que chegou. Então era um time que tinha muita dificuldade para criar. O Cruzeiro ficou o campeonato inteiro tentando procurar soluções para o ataque. E quem melhor respondeu foi ele. O Bruno Rodrigues arrumou um azelinho ali, gol dele, uns pontinhos para ajudar, um gol de empate ali. Então ele arrumou alguns pontinhos para o Cruzeiro. É um jogador que... como eu falei, não é um cara que
não é um atacante fantástico, não é nada disso. É um bom jogador que vai disputar posição no Palmeiras. Não é aquele cara que vai chegar, vou chegar, a camisa é minha, eu sou titular. Pode até acontecer, mas não é... Até agora na carreira dele, ele não atingiu um patamar que coloca. Assim que ele chegar, ele vai pegar a camisa e jogar. Pode acontecer, é um bom jogador, como eu falei, o Breno Lopes terminou o ano como titular. Eu acho o Bruno melhor que o Breno Lopes. Sim. Aí a gente vai ver na prática. E até, naturalmente, o Breno Lopes vai começar o ano na frente do Bruno Rodrigues, porque o Breno terminou bem o ano. Então, o Abel, a gente já conhece a maneira que ele trabalha, já está há um tempo aqui, ele deve começar a temporada com o time que terminou a última, né? A não ser que venha algum reforço que é um cara indiscutível, né? Um cara, assim, muito melhor que os outros que estão ali, então é indiscutível que esse cara chega para jogar. Não é o caso nem do Bruno Rodrigues e nem do Aníbal Moreno. São caras que podem se tornar titulares ao longo da temporada, como o Richard Rios, por exemplo, terminou o ano como titular, não chegou como titular, mas ganhou o lugar dele, termina o ano titular do Palmeiras e convocado para a seleção da Colômbia, esteve nas últimas convocações da Colômbia, que também não era uma coisa na carreira. Acho que ele nunca tinha sido convocado, acho que foi agora a primeira vez, no fim do ano aí. Ele teve, acho que nas últimas 2 listas da Colômbia. Então é isso, são caras que chegam, tanto o Bruno Rodrigues quanto o Aníbal Moreno, a princípio atrás dos caras que terminaram o ano, mas que podem ganhar posição. Não acho o Bruno pior que o Breno Lopes e não acho o Aníbal pior que o Richard Rios, por exemplo. É outra característica. Acho que eles podem ganhar posição ao longo da temporada. Olha, e se por acaso não der certo, claro, no condicional, o prejuízo não vai quebrar o Palmeiras. É isso. Pronto. Tá naquela coluna do orçamento de que é uma previsão que, se der certo, muito bom. Se não der, a vida segue. Essa é a visão que eu tenho. Outra coisa que me parece importante é que ele chega num time que tem, como já foi dito aqui pelo Bruno, pelo Flávio e por você, um bom elenco. Então, ele chega num ambiente que é legal. E o que mudou na vida dele é o patamar. Ele saiu de tudo que ele passou, você falou aí, uma relação por onde ele passou, ele chegou num ponto extremamente que eleva o currículo, melhora o currículo. Veio num grande empregador. Esse é o melhor patrão que ele vai ter ao longo dessa caminhada. Então, isso não pode ser... Para ele é ótimo, tem que estar feliz mesmo. Ele disse que teve outras ofertas e tal, eu acredito nisso. E se foi ele que escolheu... Vem cá, Bruninho, você quer aqui ou aqui? Se foi ele que fez isso, eu faria a mesma coisa. Foi um acerto de gestão de carreira. Tomara que dê certo. E até nesse sentido, o Flávio falou sobre a venda do Arthur. Palmeiras também contando com o dinheiro dessa venda do Arthur para poder agir no mercado da bola. Acho que até por isso, depois de ter anunciado o Bruno Rodrigues, o Palmeiras vai tentar agilizar as coisas com o Zenit para concluir a venda do Arthur. Essa, né, Pedro, é a recontratação que não deu certo. Ele até teve um bom início no Palmeiras, mas depois caiu de produção, terminou a temporada pra ele, né? Foi uma nuvem, baixa. Foi uma nuvem passageira. Ele é gozado, porque ele no Red Bull, ele foi até para a seleção brasileira. Verdade, não, é verdade. E aí o Palmeiras pagou um caminhão de dinheiro, o dobro do que vendeu. E todo mundo na época falou, pô, legal, bela contratação. É verdade. Okay, eu lembro bem que eu falei assim, olha, tinha gente que puxa vida, ele saiu, vai recontratar, porque vai pagar. Sabe como é que é? Aí eu falei assim, olha, esquece o ego. Se o cara tá jogando legal e justifica acreditar no futebol dele, por que não? Já é um cara testado, passou pelo Palmeiras, deve ter deixado um ambiente bom lá, traz o cara de volta. Nada contra. Jogou bem no Bahia também. Isso. Então, agora, não deu certo. Sabe o outro que eu estranhei? Eu sei que deve ter explicações, mas que eu desconheço. Estranhei que o Palmeiras não entrou na briga. Eu vou repetir o que eu falei. Você sabe o que eu vou dizer. Com o Scarpa. Sim. Mas porque ele saiu? Sabe? Se é ego, tipo assim, narizinho torcido. Não acredito nisso. Você não acredita o quê? Que tenha sido por isso. E você acha que tem algum outro motivo? Não sei, mas eu não acredito. Você acha que ele não seria... Não, reforçaria, não, o que você está falando, eu também me surpreendi. Mas eu não acredito que tenha sido... Eu acho que ele deixou um ambiente muito favorável. Ele saiu homenageado. Sim, muito. E outra coisa, o Palmeiras realmente tentou 3 vezes, eu dei a notícia aqui, 3 vezes se empenhou para que ele continuasse. Mas não era que ele queria trocar, não gosto mais do Palmeiras, não, nada disso. Ele e a mulher decidiram arriscar a Europa. Morar no exterior. Não deu certo, claramente não deu certo, vai voltar. Por que não? Né? O interesse de tê-lo de volta, e jogando bem, eu acho isso. Eu também achei estranho. Ele
deixou o ambiente muito bom. Eu acompanhei bem aqueles momentos, a apresentação do troféu lá e tal. Isso. Talvez o último ato dele no Brasil tenha sido lá, o pessoal do Palmeiras lá junto, todo mundo brincando, um ambiente muito favorável, muito legal. E ele muito triste por ter que ir embora. Isso que você falou, eu não quero ir embora. Eu preciso mudar a minha família, o jeito da minha família de viver. Eu quero ter uma experiência no exterior, aquela coisa até de segurança, morar numa cidade medieval. Conhecer coisas novas. Curtindo, né? Fala assim, pô, eu quero... Pensando em termos de... Foi uma decisão, não foi ele, foi uma decisão familiar. E me parecia natural que ele voltasse para o Palmeiras também. Achei também estranho. Mas assim, seguramente... A menos que tem alguma coisa que a gente não saiba muito de bastidor. Mas aparentemente não tinha nenhum... Né, Pedro? Você cobriu o Palmeiras? Sim, pelo contrário, ele era todo mundo gostava dele, era o cara que brincava com todo mundo, o cara com aquele negócio das bolas lá, negócio do... Como é que chama? Cubo mágico. Cubo mágico, o negócio do skate. Fizeram uma pista de skate pra ele. Os caras adoram ele lá. Os caras adoram ele lá. Estranhei. Até sobre essa situação do Gustavo Scarpa, mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando, o Jonathan Batilani lá de Maringá e também o Kevin Martins. Você manda pra cá também a sua mensagem onde você fala e a gente vai abraçando a nossa audiência no Bate-Pronto da Jovem Pan. Mas sobre essa situação do Gustavo Scarpa, eu até falei nos últimos dias, é porque o Palmeiras entende que foi até onde podia pelo jogador, fez de tudo pela permanência do Gustavo Scarpa, igualou a proposta que ele tinha da Europa na questão salarial, tudo mais, e que hoje, se fosse contratar o Gustavo Scarpa, teria que pagar aí, tem gente falando de pagar 20, 30 milhões de reais pelo Nottingham Forest. Você teria que pagar luvas para o jogador, para o staff, e o salário, que evidentemente não é aquele salário tão acessível, digamos assim, ou ele não vai topar receber aquilo que ele recebia em 2022. Então tá aí. Então tem um pacote. Tem outros times em cima, né? Tem outros times em cima, vira leilão. Que vão pagar, que se disporiam a pagar. Aí realmente é aquela coisa. Dona Leila, eu não sei. Há um ano e pouco, ele tá. Um ano, né? Ele estava aqui e custava mesmo. Por que eu vou pagar mais isso aqui? E outro detalhe também que é importante. Falam em 5 milhões, né? Essa transferência dele aí, que para tirá-lo de lá, 5 milhões. De euros. Reais? Não. De euros. 5 milhões de euros. Mas mais ou menos o que foi pago para o Bruno aí. Né? Pelos números que são conhecidos. Eu acho que tudo tem uma negociação. Eu não sei se é tudo isso. Sabe, eu não sei se foi o problema final. Um dia a gente vai saber, né? Claro, com mais clareza, isso. Mas eu não sei se foi o problema financeiro que impediu a retomada de interesse no Scarpa. Sinceramente, eu tenho dúvidas sobre isso. Pode até ser. Amanhã, os números assustadores, não dá para fazer isso. Ok, perfeito. Mas eu estou mais no campo digamos assim, do incômodo, do insucesso do Palmeiras em segurá-lo naquele momento. Ficou digamos assim, com aquele espinhozinho na garganta. Então agora não queremos nunca mais tê-lo com a camisa do Palmeiras. Pode ser. Só no condicional estou colocando. O Flávio e o Pedro, me parece, têm essa informação que pode ter sido grana que impediu o retorno. Mas eles também acho que têm dúvidas sobre isso. E até tem um detalhe, porque assim, o Scarpa vai completar 30 anos agora, no dia 5 de janeiro. Vamos supor, o Palmeiras chega, oferece um contrato de 2, 3 anos pelo Scarpa. Não dá para revender. Com 33 anos, o valor de revenda cai consideravelmente. O Rodrigues também não tem revenda. É isso aí. Então. Não é? Aí Bruno Rodrigues com 26 não tem revenda. Porque o contrato é até dia 28, não é isso? Mas é. Isso. 29 não tem revenda. Isso. Entendeu? Então, aí fica a pergunta, né? Assim, o Palmeiras tem esses motivos na mesa, né? Tem essas razões por não ter procurado o Scarpa. Agora, fica aqui pra gente debater e vale também o Palmeiras refletir. Mais um argumento, né? Ele é um jogador... O Scarpa foi um jogador testado, né? Sim. Testado. Parece que ele deu certo no Palmeiras, né? Foi o jogador do ano, não foi? O melhor do Brasileirão. Foi, ano passado. Então, um jogador testado. Sei lá, eu acho que seria um ótimo reforço. Já conhece a casa. Eu acho que seria um ótimo reforço pro Palmeiras. Só isso. Cabe o questionamento. Eu acho que um jogador como o Gustavo Scarpa vale esse esforço de entrar numa briga, tudo mais. Só isso. Mas aí tem também o motivo do Palmeiras de não querer entrar em leilão e esses valores todos, o pacote, né, que tem aí uma transferência, que envolve a transferência de um jogador. Até